Boa noite, amados irmãos. Eis-nos aqui iniciando mais um culto de celebração e adoração ao nosso Senhor Jesus. Convido os senhores a fechar os olhos e falar com Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti, ó Deus, pois Tu és o único digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de podermos estarmos nesta noite diante da Tua presença, atentos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, gratos pela oportunidade de Te louvar, de engrandecer o Teu santo nome, de poder cantar ao Senhor, meu Pai, com salmos, com louvores, com hinos, de agradecimento, de adoração, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar e dirigir o pastor Américo, que estará ministrando nesta noite a palavra, os louvores, e que o Senhor possa receber, meu Pai, como um incenso agradável no Teu altar, no Teu santo trono, e receber, meu Pai, a nossa adoração. Por isso Te bendizemos e mais uma vez Te glorificamos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém e glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Ministério Dofka, uma bênção de Deus para o seu coração. Permanece para sempre.
poder. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, cale-se diante dele a terra, as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia, bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Quero convidar você a participar do nosso projeto de missões. Precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que ajudem-nos nesse ministério, para que a obra do Senhor possa progredir, não só as da África, como a nossa aqui também, porque também nós precisamos de crescer, dar condições ao local que nós estamos para podermos adorar o Senhor, não é verdade? Então, nós temos que investir aqui no nosso trabalho também, e não tem dado condições de fazer muito isso, porque nós, como sempre o Celcinho fala, nós nos voltamos muito para as missões internacionais, principalmente para o povo lá da África, Moçambique, agora é Malawi, país mais pobre do que Moçambique ainda. Então nós estamos aí investindo nisso, mas também começamos aqui a investir no local onde nós estamos cultuando a Deus, porque, como disse um amigo meu, falou: pastor, eles lá, sem o Senhor bem aqui, não são nada, mas se o Senhor estiver bem aqui, Deus vai abençoar eles lá. E é verdade. A nossa irmã Denilda Cardoso está com a gente aí assistindo. Deus abençoe a nossa irmã. Ela está com os probleminhas, nós estamos orando pela senhora, né, no dia da oração.
Com certeza Deus tem abençoado. A oração toda quarta e sexta-feira, de 19 às 20 horas. É 40 minutos ou 1 hora de oração. Não tem palavra, nós nos reunimos e só clamor. Nós vamos orar, buscar o Senhor, pedir pelas missões, pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja. Então é uma comunhão onde somos ainda pouco, mas determinado em um projeto, em um propósito, que Deus possa nos abençoar, abençoar os membros de nossa igreja, abençoar o crescimento de nossa igreja, abençoar o trabalho de missões em África, que nós estamos precisando de parceria, de gente que tem visão, pessoas que conseguem enxergar além do homem, que hoje em dia as pessoas olham muito para o homem, né? Eu conheci um pastor missionário internacional e ele dizia: Pastor Américo, o mesmo problema que tem nos Estados Unidos vai ter daqui mais uns anos no Brasil. Isso tem mais ou menos 20 anos, 22 anos atrás aproximadamente, de 20 a 22 anos atrás. E eu vejo que o que ele falou foi verdade. Ele falou: olha, lá nos Estados Unidos as igrejas quase todas estão falindo. As que estão de pé são aquelas que a população acha que é próspera, porque o pastor é rico. Só que o pastor é rico com a riqueza do povo, com a riqueza de Deus. E a riqueza de Deus é para ser investida no reino de Deus. E ele falou: não investe, pastor. São riquíssimos e o povo acha que aquilo ali é prosperidade. E no Brasil está do mesmo jeito. As pessoas estão trocando a verdadeira prosperidade pelaquilo que é aparente. Então as pessoas acham que fulano é bênção porque está lá em cima do pódio. Não, nem por isso. José era o vice-rei do Egito, estava na prisão do Egito. Entendeu como é que a Bíblia é? A visão de Deus é diferente da visão do homem. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o Deus que se corporificou. No entanto, ele era o filho de José e de Maria, tinha 12 apóstolos somente, e às vezes os escribas e fariseus e os sacerdotes devem dizer: quem é ele? Quem é este? Quem é você? E as pessoas às vezes, hoje em dia, estão cometendo o mesmo erro, se você não tiver firme com o Senhor. Presta atenção na mensagem que o Espírito Santo vai nos dar hoje. Sabe, o fresquinha do trono da glória de Deus para os nossos corações. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Torne-se parceiro desse ministério. Faça-nos uma visita. A nossa irmã Denilda Cardoso está com a gente aqui. É um princípio humilde demais da conta, né? Não temos aparência, somos como a passagem de Isaías que diz: não tínhamos aparência nenhuma. Não há nada em nós que nos agrade. Se você vir, parece assim: ah, meu Deus, é muita humildade, é um começo muito simplório, mas se você vê, as raízes são profundas. Então, Isaías profetizava acerca do Cristo. Quem olhava para Jesus, quem é ele? Quem é esse? É o filho de José e de Maria? Que doutrina é essa nova que ele está falando? De onde veio tal sabedoria? Como ele entende todas essas coisas? Quem é ele? Aparentemente, Jesus era simplesmente mais um da multidão e do povo, e eles se arrogavam para si todo o direito, né, da Torá e da verdade, e na realidade as raízes de Cristo estavam tão profundas em Deus que eles não conseguiam vislumbrar nem ouvir a beleza daquilo que Cristo dizia e falava, que era a própria salvação prometida desde Gênesis, que estava diante deles. Eles não conseguiam ver. Por causa de quê? Por causa do espírito do mundo. Por causa do espírito do mundo. O espírito do mundo tomou conta da igreja judaica, ao ponto do Cristo vir e eles não perceber quem ele era. O espírito mundano é o espírito político, é o espírito interesseiro, é o espírito mesquinho, é o espírito ganancioso, desejo desenfreado de ter. Não é só dinheiro não, é ter fama, ter status social. Tem muita gente que anda atrás disso. Em busca disso, a Bíblia diz que muitos cometeram loucura e não puderam voltar mais. Então nós estamos aí nessa caminhada, convidando você para se tornar parceiro do nosso ministério, vir assistir os nossos cultos. Nós aqui estamos precisando de todo material. Pessoas que querem trabalhar no reino, pessoas que querem trabalhar em pequenos grupos, em culto de consagração, libertação. Estamos precisando. Aqui o exército está precisando de tudo. É um quartel-general que está em plena construção, e Deus é o arquiteto dele. Deus vai fazer tudo conforme ele quer. Evangelho de João, a mensagem de hoje, capítulo 15,
do versículo 1 até o 4. Vamos ler até o 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Senhor, fala aos nossos corações por meio de tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos para que alcancemos coração sábio, para que possamos ver com a tua visão, com a tua ótica, para que possamos entender o teu querer, para que possamos nos estruturar, estarmos arraigados, enxertados, tornando-se um com este tronco glorioso que o Senhor colocou dessa videira verdadeira na terra, por sua misericórdia, por sua justiça, por sua graça. Te louvamos por isso, ó Pai, e reconhecemos o teu senhorio sobre nossas vidas. Por isso nos prostramos diante de ti para pedir a tua graça e a tua misericórdia. A Bíblia diz assim, João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí Jesus, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5 que nós lemos, ele diz lá: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então Cristo é a videira, e quem cuida dos ramos dessa figueira é o agricultor. Quem corta o ramo da videira que não dá fruto é o agricultor. Eu tenho a videira aqui em casa, mês passado, um mês e antes. Olha como você precisa de ter entendimento das coisas espirituais, que Deus trouxe o que é espiritual, mas Ele colocou as coisas materiais à altura daquilo que nós temos que aprender, porque Deus jamais faria algo se Ele não pudesse nos dar exemplo, porque se nós não conseguimos entender as coisas pequenas que estão à nossa volta, como vamos entender as coisas espirituais? O próprio Jesus falou isso. Então, quando você tem uma videira, o que é a videira? A videira é a igreja, que ela surge na pessoa do Cristo. Então, para que essa igreja pudesse surgir, precisou do homem Jesus, precisou do Cristo, precisou de ele padecer, ressuscitar, ser o primogênito, de unigênito ele ser primogênito, ganhar a posição de excelência de primogênito, melhor do que Adão, apesar de ele ter nascido bem séculos, milênios de anos depois. Jesus vai ter a primazia sobre Adão por causa da obediência. Ele vai superar o primeiro Adão, cercado de benécias. Cristo supera ele, cercado de inimigos, cercado de cobras, cercado de crocodilos, de jacarés, de lobo, de chacais, de hienas. Jesus vai superar tudo e vai ser aprovado e vai receber a primazia sobre todas as coisas e vai deixar de ser o unigênito por morte e ressurreição e vai passar a ser o primogênito de uma criação excelente que Deus vai trazer à existência, homens e mulheres, velhos e crianças, de todas as tribos, raças e nações da face da terra, que serão enxertados nesse tronco glorioso por esta palavra. Essa palavra vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, e esse convencimento vai trazer para dentro de nosso ser o poder sobrenatural que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que ele veio para o que eram os seus não o aceitaram, mas a todos quanto o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então, por meio da palavra, por meio do sacrifício do Cristo, a morte e a ressurreição e a obediência à palavra, quando eu dou guarida à palavra, quando eu recebo essa palavra, eu me torno um com ela, e quando eu me torno um com ela, Deus comunica a vida eterna para dentro do meu ser, e me enxerta
nessa família gloriosa que ele traz à existência em Cristo Jesus, chamado Israel de Deus. Então esse Israel de Deus é formado por todos os ramos de jambuzeiro brabo que foi enxertado nessa videira verdadeira. Então esses ramos que estão enxertados nessa videira verdadeira, ele é cuidado pelo Pai, como o Pai cuida dos seus ramos. O Pai cuida dos seus ramos por meio da sua palavra. Então a palavra, ela é como água, é como o sabão do lavandeiro, que lava, ela purifica, ela pega aquilo que é vermelho, que é escuro, negro, como um carvão, então vermelho como o carmesim, e vai tornar branco como a neve. Então esses ramos que agora enxertados nessa videira verdadeira, recebem dessa seiva, essa seiva gloriosa, purificadora. E a seiva não trata o ramo de fora para dentro. Eu tenho videira. Às vezes o galho, eu quero que o galho produza mais, eu vou lá e torço ele até quebrar suas fibras, para que a videira entenda que aquele galho está ferido. Então a videira, por sua natureza, ela envia mais seiva para aquele galho, cura aquela ferida, mas potencializa todo aquele ramo, que aquele ramo então ele vai estar potencializado, vai estourar vários novos brotos, que vai trazer vários novos frutos. Tem mais ou menos 20 dias, um mês que eu podei a minha videira. Antes da poda, para que você entenda o que é ser um homem ou uma mulher espiritual, as pessoas estão pegando o caminho inverso da coisa. Ao invés de andar a favor da correnteza, estão andando contra a correnteza. E estão perdendo o seu tempo, estão perdendo o tempo, estão perdendo a sua vida, estão perdendo aquilo que de bom eles poderiam receber de Deus. Como pega o caminho contrário à natureza, daquilo que Deus preparou para nós? Ao invés das pessoas aceitarem Cristo como Salvador, se enxertarem nessa videira verdadeira e receber da seiva. A seiva, ela não vem para o lado de fora dos galhos, ela não vem pelo lado de fora do ramo central, ela vem por dentro, ela vem um líquido branquinho, como se fosse um cristal. Quando eu podo, no outro dia eu vou lá ver, às vezes eu chego a pegar com a ponta dos dedos e colocar na língua, não tem gosto, ele tem assim como se fosse água, mas é a seiva que está ali. Aí eu digo que a uva podei e ela está chorando. Todos os cortes que eu faço, fica dando aquela seiva, e depois forma tipo uma cola, que vai vedar aquele galho, para não entrar impurezas ali. Então aquela seiva, ela simboliza a palavra de Deus, que é como água, que vem trazendo nova vida de dentro para fora. Do lado de fora o galho está cortado. Eu posso ir lá e mostrar isso para você. Até convidei uma pessoa para ver. Vem para você ver como que é. Todos os galhos que eu cortei ficaram como algo insignificante, mas porque eles estão enxertados na videira? Porque o Pai é o agricultor que cuida, e o agricultor que cuida, ele coloca o bom adubo, ele coloca o bom remédio, ele passa o azeite, ele passa o bálsamo. Que azeite, que remédio, que adubo é esse, pastor médico? É a palavra de Deus. Então essa palavra poderosa, ela tem que entrar no interior do homem, ela tem que fazer parte da nova natureza do indivíduo, que não é gerada na psique, é um homem espiritual que precisa de se alimentar desta palavra. Mas a psique humana, a mente humana, adoecida pelas superstições, adoecida pelos folclore, adoecida pelaquilo que ela ouve, pelaquilo que as pessoas falam, adoecida pelo que ela vê com os olhos, ela se esquece de buscar na fonte profunda, reveladora da verdade, que é o Evangelho. Ao invés da pessoa mergulhar para dentro de uma escola bíblica dominical e com seriedade permitir que essa água salutar, saradora, curadora, possa vir de dentro para fora, entrar pelos seus ouvidos e no seu homem interior, transformar ele, eles ficam ansiosos, começam a ter ansiedade de querer falar em línguas, porque vê o irmão falando.
Línguas não levam você para o céu, língua não torna você galho frutífero. Tem muito galho falando língua, mas não dão fruto nenhum. São verdadeiros devoradores, vivem de mão estendida pedindo ajuda a todo mundo. É só você dar uma olhada, não perca o teu tempo. Então às vezes você começa a perceber, não, mas fulano tem visão, revelação, dá uma olhadinha. Não julgue a profecia, não julgue o profeta, mas você tem o direito de fazer o seu julgamento pessoal. Dá uma olhada. Às vezes o camarada não suporta nem passar pela prova que Deus permite, não tentação. Deus não permite tentação, porque Deus não se coloca no lugar de tentador, mas a prova Ele permite. E quando você é tentado, Deus também permite, para provar a sua fé. Aonde está a seiva da videira que te fortalece, que traz cura? Quando eu corto com a tesoura é de aço, de ferro, eu vou lá e corto, prac! Chega, faz barulho, trac! Ela começa a chorar na hora, produz o líquido, e eu vou cortando sem pena, porque eu já aprendi como agricultor cuidar da minha videira. Eu fui lá hoje e dei uma olhada, tem para mais de 50, 80 cachos de uva, que nasceu agora por esses dias. Eu vou contando, os galhos, hoje eu subi lá e fiz isso. Eu posso subir aqui, que eu botei lá na lata do lixo, e pegar o bolo de ramo, que eu notei que já estava com 30 centímetros aproximadamente, mas não trazia nenhum cachinho de uva. O que o pastor Américo faz? O pastor Américo vai quebrando e vou amassando ele na mão, vou fazendo um bolinho. O que eu faço com ele? Jogo para ser queimado, jogo para ser destruído, porque aquilo ali não me interessa. Não me interessa a aparência, não me interessa a folha bonita. O que me interessa é o galho com 5, 7 centímetros, mas que já está trazendo com ele de 2, 3 a 4 cachos de uvas. Eu provo isso para você agora. Então, quando nasce, quando você está enxertado, quando você faz parte da videira, então você recebe essa seiva. Quem limpa é o Pai. Vós já estáis limpos, versículo 3 do capítulo 15 do Evangelho de João. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus fala isso para o colégio apostólico. Jesus está falando, vocês estão prontos como um galho que recebe a seiva, que está viçoso, para produzir o bom fruto. E eu sei que o meu fruto permanecerá em vós, e vós produzireis muitos frutos, para que possam permanecer em mim e produza mais fruto ainda. Jesus vai dizer para ele, todo ramo que estando em mim não poder produzir fruto, o Pai, que é o Pai, o agricultor, corta. Foi o que eu fiz hoje de manhã. Eu subi, aí eu vou olhando cada ramo que nasce novo. Eles estão aproximadamente do tamanho de 4 a 5 dedos, no máximo 10 a 12 a 15 centímetros, já está grande demais. Mas entre 7 e 8 centímetros eu já posso olhar eles. E entre aquelas pequenas folhas eu já vejo os cachos de uva surgindo. Tem uns cachos que são tão robustos, tão bonitos, que eles parecem a ponta do teu dedo, assim, gordinho, bonitinho, com aquelas uvinhas tão pequenininhas, mas aquilo vai crescer, aquilo vai se alimentar da seiva. A seiva que a videira produz vai vir para eles, vai dar saúde, os frutos vão se tornar saudáveis, bonitos, prontos para serem degustados. Aí Jesus vai dizer assim, ó, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer da videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pastor Américo, o que o senhor está querendo dizer, pastor Américo? O que Jesus é no Evangelho de João? O que Jesus é no Evangelho de João? Vai lá no capítulo 1 do pastor Américo, dá uma olhada, ó. Estou abrindo aqui, ó, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, 5, capítulo 4, capítulo 1 do Evangelho de São João. Olha o que Jesus é. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra de Deus.
Em Apocalipse diz que aquele que vem para nos dar vitória, ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. O que é que dá a vitória ao homem, ao mundo, ao indivíduo, ao ser humano, a uma família? É você ficar às vezes atrás de revelação, de profecia? Não. É você subir e descer monte, você passar noites orando na sua casa? Não. O que dá a vitória a você é o verbo divino, é a palavra de Deus. Quando você começa a estudar ela, primeira coisa que a palavra de Deus traz para você é paz. Você não vê um ramo na videira, aqui eu cuido de uma. Se eu não ver um ramo na videira em crise, se eu chegar lá e pegar um ramo na videira batendo, tremendo, eu vou pegar o meu alicate, vou chegar lá e vou castrar ele, vou tirar ele da videira. Por quê? Está defeituoso. A primeira coisa que a videira faz, se eu cortar um galho e cortar outro da videira e for lá enxertar e amarrar ele, a primeira coisa que aquele galho faz é se estabelecer. Ele se estabelece ali. Aí ele une o canal por onde ele se alimenta, que vem do centro do pequeno galho e também da capa da casca, que a seiva passa por ali, se une e a seiva promove uma cola, e aquela cola mantém a saúde daquele galho, e aquele galho ele está estabelecido, não está em crise, ele precisa de estar firme e pacificamente ali. Se houver qualquer tipo de balanço, qualquer tipo de vibração, aquele galho não permanece na videira, ele se afasta, entra ar, e quando entra ar, entra podridão. Então, o que nós temos que fazer para alcançar a bênção, para alcançar a graça de Deus? Eu sempre falo isso para as pessoas: permaneça na videira, esteja estabelecido nela, tenha calma. Quando a corça está fugindo do leão, o que a corça faz? Salmo 42, ela busca as águas, ela pode estar no meio da floresta, ela aguça a seu olfato e vê a direção da corrente das águas e corre em direção à corrente das águas. Aí as pessoas pensam: não, a corça foi beber a água porque ela está com sede. Por isso eu desejo, Senhor, assim como a corça deseja as águas, eu também desejo. Não é? A corça não vai para lá só para se dessedentar, para matar a sua sede. Não, a corça não vai para lá por isso. Quando a corça foge do leão, quando a corça foge de um animal feroz que vai tentar devorar ela, ela corre em direção às águas, porque ela correndo em direção às águas, o faro do animal já começa a se confundir com o cheiro das águas que vem. Então a corça sabe a direção de onde vem as águas, e ela vai em direção a essas águas, para que ela possa encontrar aquilo que ela mais necessita. O que a corça mais necessita? A corça corre mais do que o leão. O leão vem atrás, o leão vem correndo, a corça corre mais do que ele. Ela se esconde entre os ramos e no meio das águas. O que a corça faz? Ela se afunda dentro das águas e fica ali escondidinha. Às vezes ela está vendo o leão lá longe e o leão está tentando achar ela, mas ela afunda o seu corpo na água, ela se banha nas águas, fica deitada, vem na água, olhando o leão ao longe, mas o leão não consegue mais sentir o cheiro da corça por causa das águas. Então a corça, ela mergulha nas águas para que ela possa tirar aquele odor que o leão vem sentindo e tendo ela como presa fácil. De repente ele perde aquele faro da corça e fica procurando, olhando para todo lado. Ele para, enquanto a corça às vezes está a 15, 20, 30 metros dele, com a cabecinha dentro da água, o corpo todo dentro da água, olhando ele simplesmente por meio da grama, da relva. Ela está olhando ele, ela está quietinha lá, ela se esconde lá. Então, quando você está na videira, você recebe dessa seiva que é como uma água cristalina.
Quantas pessoas querem mergulhar para dentro do conhecimento humano, quer fazer aquilo que os homens estão fazendo? Nem sempre aquilo que todo mundo está fazendo é o correto, meu irmão. Por que as pessoas fazem? Porque não participam de uma boa EBD, não se sentam no culto de doutrina, não tem prazer no culto da sua igreja, não vem no culto, não vem ouvir uma mensagem como essa, aí não consegue vislumbrar a beleza da palavra de Deus, entender que essa palavra é o nosso escudo, é a nossa proteção, essa palavra é a nossa espada, essa palavra é o nosso capacete, essa palavra, quando Efésios diz que ela é espada, ela é escudo, ela é capacete, ela é sandália para os pés, está falando de arma para lutar, espada, escudo, a palavra tem que ser a sua defesa sempre, contra os principados e potestades das trevas e qualquer tipo de situações que venha te enredar da posição que tu está de filho de Deus. A palavra é capacete, tem que permear a sua mente, você tem que ter a mente guiada pela palavra. A palavra, ela é a água salutar que Deus promove para você mergulhar para dentro dela. Até onde você mergulhou na palavra de Deus? Qual a profundidade que você se encontra com Deus? Até onde você, tronco de jambuzeiro bravo, está enxertado? Ou você, videira braba, que não produz fruto, mas que foi enxertada na videira verdadeira? Até onde você está enxertado? Até onde você está recebendo a seiva? Qual o interesse que você tem pela seiva? As pessoas hoje estão buscando aquilo que os homens estão apontando, estão ensinando. As pessoas às vezes ensinam as pessoas a buscar do jeito deles. Sobe monte, desce monte, faz jejum e faz oração, mas não querem mergulhar para dentro das escrituras sagradas. Por isso as pessoas estão sendo guiadas por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo já falava isso com a igreja primitiva. Então o que nós temos que fazer hoje? Aprenda a palavra, meu querido. É de grátis. Tem homens que pagaram parte, deram parte de sua vida para aprender a palavra, para ensinar grátis às pessoas, e as pessoas hoje não querem, porque muitas das vezes a verdade, não, eu quero algo melhor. O ser humano, ele gosta de botar a carroça na frente do cavalo, e o cavalo tem que puxar a carroça. Então, quando nós colocamos as coisas dentro dos parâmetros divinos, então as coisas começam a dar certo para nós. Primeiro, tem a paz interior. A única coisa que traz paz interior é a palavra, é o verbo de Deus. Ele é que dita o caminho, dita as ordens, ele que traz graça, ele é que traz misericórdia. Para isso você precisa estar enxertado nele. Permitir que o Pai te trate com a palavra. Transformai-vos pelo vosso novo entendimento em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para a igreja de Efésios: vocês têm que ser transformados, vocês não podem viver como vocês estão vivendo, cheio de doutrina de homens, cheio de entendimento humano. A palavra de Deus tem vos levado para aquele que é verdadeiro, e naquele que é verdadeiro nós estamos. Quem é o verdadeiro? Jesus Cristo. Então o que as pessoas querem hoje? Guru para si. As pessoas querem revelação. O problema hoje é que as pessoas andam atrás de coisas imediatas. As pessoas andam em busca de respostas já, agora, como se Deus fosse nosso escravo. O parâmetro divino é: você me obedece, anda na minha palavra, se tu uma bênção, eu vou andar contigo. Deus já falou isso para Abraão: Abraão, anda tu na minha palavra, se tu uma bênção, então eu serei seu Deus e tu serás o meu servo, e eu te abençoarei ricamente. Deus já fez isso com Abraão lá atrás. A conversa, o papo divino, as escrituras, o Novo Testamento não mudou nada. Jesus está falando: aquele que estiver em mim e eu nele, se a minha palavra estiver em vós, pode pedir qualquer coisa ao Pai, que o Pai vai abrir o céu para vocês. Então às vezes as pessoas querem as benécias de Deus, mas não querem se envolver com a palavra, não se envolve com o culto de Deus, não se envolve com a igreja de Deus, querem ser crente online, querem ser crente de longe, querem ser crente de casa, eles querem receber bênção lá no monte. Não, a Bíblia diz que é na comunhão do santo, aonde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Às vezes só em você estar no culto, assistindo o culto, o Senhor está liberando bênção para você. É porque não ensinam isso na igreja.
Se ensina na igreja, por aí, entre aspas, que você tem que estar lá clamando, com a boca no pó, gritando como um desesperado, como se o agricultor fosse relaxado, como se o agricultor fosse um velho cansado, que não pode fazer nada. Não, o agricultor aqui é o próprio Deus, e ele cuida com a melhor ferramenta, a palavra. Quando a palavra vem cortar, as pessoas não querem deixar, não querem, não, pastor fulano, pastor Américo, está falando isso, meu querido, não é pastor Américo, é a Bíblia que está falando. Se você buscar Deus, mas se você não abrir o seu coração para que Deus possa ser aquele que vai ditar as regras da sua vida, os ditames da sua vida, o que você vai fazer? Com o coração cheio de egoísmo, cheio de vontade pessoal, o coração onde você quer que tudo gire em torno de você, sem primeiro prestar obediência, sem primeiro você servir a Deus. O mundo está aí, cheio de covardia, cheio de malícia, cheio de coisa que tu chegar no diabo, no inferno e contar, o diabo vai dizer, não, eu não acredito, mas o mundo faz. Os homens caídos fazem todo tipo de sujeira e atrocidade, vão pagar cada coisa ruim que fizeram, não tem jeito. A Bíblia diz que as obras dos homens o seguirão. Não adianta você fazer coisa errada e botar capinha de santo. A tua obra vai te seguir. Tudo que você faz te segue. Para onde você for, você pode trocar de país, de nação, de estado, de bairro, de cidade, mas as tuas obras te acompanharão, porque o diabo não brinca de ser diabo e Deus não brinca de ser Deus. Então, quando Jesus está falando assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, e ele diz aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem é ele aqui? Ele é o agricultor, é o pai que corta. Por quê? O pai conhece os corações, e a Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, o que falta para o indivíduo começar pelo começo? O indivíduo começa muito bem, vai na igreja, levanta a mão, aceita Jesus. Eu sempre falei isso. Toda vez que eu ministro, eu falo isso. O indivíduo aceita Jesus, vai à igreja mal ensinada, mal doutrinada, membros mal preparados, pessoas que não têm compromisso com Deus. O irmão aceita Jesus, aí o indivíduo nunca pregou para aquele irmão, nunca se esforçou pela vida daquele jovem, daquela mulher, daquele homem, daquela pessoa. Aí ele vai lá dar um abraço da pessoa, porque conhece, fala, depois eu quero te convidar para você vir numa bênção comigo. Aí o irmão mal se converteu, ele quer levar o irmão para subir monte, quer levar o irmão para a consagração do reteté, aonde tem a Kodak, a Collor, tem tudo lá, revela tudo, mas só não revela a palavra de Deus. Revela tudo, revela a vida do vizinho, revela a cor da carteira do camarada, a cor dos olhos, a cor do cabelo do pai que morreu 50 anos, mas não revela a palavra de Deus. Então as pessoas estão assim, vivendo desse jeito, estão em busca. A Bíblia diz que os homens naturais estão tateando para ver se eles encontram a Deus, e Jesus está dizendo assim, a vara tem que estar em mim. Sabe o que está em mim? É crer em Jesus, fazer comunhão do corpo, estar no corpo, não tem bênção fora do corpo. Se eu me rebelo contra o corpo, não busco no corpo, você não vai ser abençoado, porque o corpo é o lugar da bênção, o corpo é o lugar onde Deus produz a bênção e a vida para sempre, porque está escrito na comunhão do santo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, não é em monte. Não é. As pessoas estão trocando por falta de doutrina, falta de conhecimento, falta de compromisso com a palavra. Então as pessoas estão nessa de subir monte. Vai nos montes agora para você ver. Tem monte hoje que não tem nem lugar para você orar, porque eu já fui desses, eu já subi desse monte. Tu chegar lá, não tinha nem lugar para orar, aquela confusão. E às vezes eu tinha que pegar minha família e descer. Vamos embora, porque isso aqui não dá para mim. Que o próprio Espírito falava para mim, sai fora do meio deles, não fica aqui não estou aqui não estou. Eu lembro uma vez que eu fui orar, aí fui para uma pedra, mais descida, até me arrisquei, que eu desci bastante, aí tinha lá uma falha na rocha, mas certo, eu fiquei ali paradinho orando, buscando o Senhor, correndo até risco, era uma pirambeira para lá, e eu lá, eu era mais novo, fiquei lá tranquilo orando. Meu irmão, mesmo eu orando lá, veio um endemoniado, falando língua. Aí Deus falou para mim, não ouça ele, eu não falo pela boca dele.
E o varão começou a falar tanta língua, eu não esperei nem ele parar. Eu saí de lado assim, falei, irmão, dá licença. Subi, peraí, varão, Deus tem algo para falar para você. Eu falei, não quero ouvir, não quero ouvir. Saí, fui embora. Aí eu falei, Deus já falou comigo, ele quer falar o quê, meu querido? Aí eu falei para minha mulher, eu não subo mais aqui, ela também não quero não, porque eu não estou me sentindo bem aqui não. Na época eu peguei os meus filhos, a mulher, desci e nunca mais fui lá. Levei anos sem ir lá. Anos depois eu subi lá com o Celcinho, nós fomos orar, né, Celcinho, lembra? Nós fomos orar lá, estávamos lá, fomos alguns dias, a coisa não estava boa, o próprio Celcinho falou para mim, esperei. Primeiro Deus falou comigo, eu esperei ele falar, ele falou, pastor Américo, não dá mais não. Eu falei, justamente, esperei tu falar, é isso mesmo, vamos sair fora porque não dá para ficar mais aqui. O ambiente foi trocado. Quando a gente ia lá ainda dava para ir, tinha algumas coisas erradas, mas depois Deus falou, ó, pode sair daqui, que eu não estou nesse negócio mais não. Virou o quê? Virou religiosidade, virou crentice. Camarada vai para lá, começa a sambar, pular, para dizer que está cheio do poder de Deus. Vai dar a palavra na mão dele e manda ele pregar o evangelho, vai, não sai nada. Vai olhar a vida dele, não tem comunhão com ninguém, com o pai, com o filho, com nada, não ajuda ninguém, ele faz tudo em torno dele, tudo gira em torno dele. O mundo dele é ele mesmo, o sol tem que girar em torno dele, ele é o centro do universo, mas 99% das vezes é isso. As pessoas vão porque querem se promover como profeta, mas não querem se promover como galhos frutíferos da videira verdadeira. Não querem estar em obediência à sua igreja, não querem estar em obediência ao seu pastor, não querem estar firmado na verdade, não querem estar na casa da comunhão, na raiz, no tronco que vem a vida, a seiva poderosa. Pastor Américo está falando isso para qualquer igreja na face da terra, para qualquer pessoa na face da terra. Aí a Bíblia vai dizer, ó, o meu mandamento é este, que vós vos ameis uns aos outros. Se eu amo a minha igreja, por exemplo, eu fui de uma igreja, fiquei anos numa igreja, só lá dentro. Dificilmente eu saía de lá, a não ser quando eu ia às vezes orar, né? Que eu já falei aqui, que eu ia com o irmão Celcinho, e ele mesmo chegou, pastor, não tá dando para a gente vir mais para cá. Eu falei, ó, Deus já tinha falado comigo, já que falou, não vamos vir mais. Não voltei mais lá, e não volto, acabou. Acabou. Se um dia eu tiver dia, eu oro na minha laje, oro no meu quarto, oro em qualquer lugar, mas não vou. Deus falou, sai fora, porque o negócio aqui não está mais como era antigamente não, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Ter a oportunidade de estarmos enxertados nessa videira verdadeira. Que videira verdadeira é essa? É Cristo. Cristo é a videira verdadeira. Então nós temos que estar enxertado nesse Cristo, nessa palavra, para que o Senhor possa nos alimentar dessa seiva. Que seiva é essa, pastor Américo? Isso aqui não vem pelo poder da oração. Ao contrário, primeiro você se edifica aqui, a edificação promovida por esta palavra, ela vai te levar a verdadeira adoração e a verdadeira intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus sem palavra. O Espírito Santo não aceita nada que não tenha a palavra dele. Por isso eu estou falando para você. Cuidado, meu querido, minha querida, meu irmão, para você não trocar os valores do reino de Deus. Ah, porque eu sou crente há muitos anos. Eu não quero saber quanto tempo você tem de igreja. A palavra de Deus fala, não fala para crente novo, não fala para crente velho, não fala para crente caquético. A palavra de Deus fala para filhos. Se você é crente há muito tempo, amém, o diabo também é. Desde quando ele se rebelou contra Deus, desde antes de ele se rebelar contra Deus, ele era crente, porque ele sabe que Deus é poderoso. E a Bíblia diz que ele crê mais do que qualquer um, mas estremece e não obedece. Então tem muita gente hoje que estão fazendo a mesma coisa, pegando a mesma via do adversário. Querem sentir poder de Deus? De acordo com aquilo que eles querem. Querem bênção para si, como eles determinam. Não é. Aqui está escrito, eu sou a videira. Então, quando ele diz eu sou, é absoluto. Aqui ele está usando eu sou, não existe nada fora de mim. Eu sou a videira. E meu pai, que é Deus, foi quem me plantou. E ele é o agricultor. Que coisa séria é essa? Ele é a videira, plantado por Deus. E quem cuida da videira é o próprio pai. E os galhos são os ramos, os filhos que o tronco vai produzir. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar nessa videira.
Se eu estou nessa videira, eu dou valor a essa seiva. Se eu dou valor a essa seiva, eu me alimento dela. Se eu me alimento dela, essa palavra é suficiente. Essa palavra é criadora, essa palavra é perdoadora, essa palavra é santificadora, essa palavra traz cura, essa palavra traz paz, essa palavra traz graça, essa palavra traz verdade, essa palavra te põe dentro de uma realidade fantástica, dos princípios imutáveis da palavra de Deus para você praticar, e você se sente a bênção que é estar nesta palavra. Quando eu estou na palavra de Deus, ninguém vai entender. Você pode tomar uma trombada do diabo, mas você rola, cai no chão, grita, sapateia, esperneia, daqui a pouco tu levanta, dá uma sacudida assim, olha bem na cara do cão e fala assim: está pensando o quê? Que eu sou qualquer um? Tu está pensando o quê? Tu vai me levar para o teu mundo? Não, eu vou permanecer em Deus. Permaneça em mim, produzirá muito fruto. Aqueles que estão jogando pedra no fruto, tentando macular o fruto, tentando derrubar o fruto, tentando destruir o fruto, esses estão vazios em si. Então você tem que ver quem você é, o que você produz, aonde você está enxertado, em quem você foi enxertado, nos princípios eternos e imutáveis da palavra de Deus, no Cristo, que ele é a videira e foi plantado por Deus, e quem cuida da videira é o agricultor, e o agricultor aqui é o próprio Pai, e o Pai usa da espada do Espírito para podar a videira, o Pai usa do fogo que purifica o orive para queimar os galhos ruins da videira. O Pai, às vezes, o que é que eu faço? O galho está lá na videira, aí eu percebo que o galho é bonito, mas infrutífero. Aí o que é que o pastor Américo faz? Às vezes o galho está com 30, 40 centímetros, eu vou lá e pelo ele todinho, arranco todas as folhas dele, sou mau, arranco tudo, tac, 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 deixo o galho pelado, aí vou na parte mais sensível do galho, pego com a unha, quebro, arranco, quebro ele, aí fico com aquele pedacinho um pouco mais rígido, com mais rigidez, e deixo lá quieto. Às vezes eu deixo de 4 a 5 gemas naquele pequeno galho. Quem vê vai dizer: nossa, mas o que é que você fez? Você pelou o galho todo, ainda cortou a parte mais macia do galho. Nossa, que covardia! Eu vou lá e sem pena eu faço, porque eu sou agricultor, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes nós estamos sendo quebrado, amassado, nós não estamos entendendo. Deus está fazendo, porque Deus quer que você produza aquilo que Ele sabe que tem dentro de você. O que é que tem dentro de você? Você se alimenta de quê? Qual é o nutriente que está vindo para você? Se for daqui, mesmo estando debaixo de opressão, você vai produzir bom fruto. Mesmo estando debaixo de rejeição, você vai produzir bom fruto. Ah, pastor Américo, o que é isso? Mesmo pisado, humilhado, acovardado, vais produzir bom fruto, porque você está enxertado na videira verdadeira e não tem como receber outro tipo de seiva. A seiva que nos alimenta é a verdade produz fruto que agradam ao Pai. Ah, pastor Américo, José no Egito, cheio da graça, cheio de Deus, foi jogado fora, foi quebrado, foi vendido como escravo, ganhou chicotada, levou coça, e lá ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar para a prisão, da prisão ele produziu bom fruto na casa de Potifar, na prisão, e foi vice-rei do Egito. Davi, em sua casa ele era o filho mais desprezado, o pai reúne toda a família, assenta com o profeta na mesa e esqueceu do caçula, esqueceu do filho que ele tinha, que cuidava do rebanho. Todos comeram e se fartaram, e quando o profeta foi pensar que ia ungir um grande, forte, além Deus falou: nenhum deles me agrada, não está aqui o rei que eu escolhi. Aí o profeta disse: cara, todos os seus filhos estão aqui? Não é possível, Deus não escolheu nenhum deles? Não, falta um. Aí vem Davi, cansado, cheirando a cocô e xixi de ovelha, que dormia no pasto, no meio do rebanho. Vem Davizinho, com cheirinho de curral, né?
Davizinho aparece, aí o profeta fala, agora eu vou me assentarei a comer na mesa, porque o rei de Israel chegou. Ele come, depois diante da família de Davi toda, ele unge Davi com óleo real, o óleo do Espírito, o óleo da unção. Davi era o mais desprezado daquela família. Davi era um cara que trabalhava, mas era o mais desprezado, ganhava menos salário, se vestia com as roupas mais simples possível, era o filho que menos tinha destaque em sua casa, não porque ele não se destacava, porque ele matou urso e matou leão e o pai nem sabia. Ele era um guerreiro, ele sabia lutar eximiamente com espada e de braço, tudo, e o pai não sabia. Mas Davi se formou no meio da floresta, no meio do trabalho, no meio do seu esforço, e Davi foi forjado por Deus lá aonde as pessoas não conseguiam ver Davi. Às vezes Deus está te forjando aonde os olhos dos homens naturais não te vê. Deus está te forjando usando as coisas desse mundo para tirar, extrair de você o que é impuro, o que é sujo, e trazer à tona aquilo que Ele tem dentro de você. E o próprio Deus vai fazer isso se manifestar, porque Ele é responsável, Ele é quem cuida. Então você não precisa de muita ginástica para fazer Deus operar em sua vida. Você só precisa de uma coisa, obediência, obedecer. Então quando nós começamos a obedecer, nós começamos a crescer. Engraçado que a obediência, ao invés de fazer você crescer assim, a obediência faz você crescer assim. Você desce. Quem obedece a Deus desce, começa a descer. E é engraçado que os que estão em cima, eles estão em cima, às vezes fazendo uma força danada para estar lá. Tem muita gente que está em cima, se o diabo der um esbarrão nele assim, ó, com o cotovelo de leve, ele cai no inferno, está lá em cima. Mas se o diabo chegar perto dele, der uma cutucada, ele cai de cabeça no inferno. E tem gente que está lá embaixo, o diabo nem se aproxima dele, fica de longe olhando, buscando o momento da falha daquela mulher, daquele homem, daquele jovem, para agir. Mas o jovem é firme. O que mais o diabo odeia é quando o galho está na videira e ele fica olhando, não, eu quero que saia só um pouquinho, dá uma... Ele é igual o lobo mau da história dos 3 porquinhos. Ele sopra vento de perturbação, de perseguição, para cima do crente firme, e o crente está lá, ó, firme. Aí não, o vento não deu, eu vou fazer qualquer coisa. Ele vai lá e joga a pedra em cima. Não deu, ele fica doido com aquilo. Depois ele vê que não pode, ele fica de longe, ele calunia, ele faz covardia, ele faz coisas impuras, mas o galho está lá firme na videira. Vai chegar uma hora que vai se cumprir aquilo que está revelado nas Escrituras, que o próprio Cristo fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um dia alguém falou para mim assim: meu irmão, o mundo espiritual é diferente do que nós pensamos, e ele é real, mais real do que o mundo natural, porque tudo que acontece no natural é o que o espiritual permitiu. Às vezes não é Deus que está fazendo, mas Ele está permitindo, porque Ele tem um projeto, Ele tem um propósito em tudo. Às vezes Ele vai envergonhar o diabo lá na frente, em cima daquilo que o diabo fez contigo. Então às vezes as pessoas pensam assim: não, mas pastor, não, meu querido. O diabo tem que se levantar. O outro dia uma pessoa falou isso para mim, foi até a irmã Luziana, acho que ela está assistindo aí, a Luziana, esposa do pastor Jorge. Ela falou: pastor Américo, o diabo levanta para cair, e Deus às vezes pega o abatido e levanta o abatido. E é verdade, o diabo às vezes se levanta para cair, e às vezes o diabo pensa que derrubou o crente, que ele está lá ferrado, lá no chão, as pessoas não estão dando a mínima para ele, quando Deus vai pegar e vai trazer e coloca no trono e fala: esse é o meu escolhido. Saul estava no trono, fora do tronco da videira, fora da presença de Deus, fora da graça de Deus. Deus já o tinha desprezado ao ponto de Deus chegar para um dos maiores profetas da Escritura e falar: até quando, Samuel, tu vai ficar insistindo? Quando Deus não aguentou mais de ver o profeta Samuel: ah, Senhor, porque Samuel tinha uma sedução por Saul, que além de Saul ser alto, bonito, boa aparência, Saul era um camarada que sabia conversar. Saul aprendeu a dar presente para as pessoas, comprar as pessoas com a riqueza de Israel. Tem muitos pastores fazendo isso,
pensando que Deus é cego, que Deus não está vendo. Estão comprando as pessoas, negociando com o valor do reino com as pessoas, para se manter aonde eles estão, se alimentando do pecado. Deus olhou para Samuel e falou: Samuel, tu é meu escolhido, eu falo contigo de face, assim como eu fiz com Moisés, meu servo. Tu não vê que eu já desprezei Saul, eu não tenho mais nada com Saul, para de me molestar. Ó, Deus fala: está me perturbando com essa tua palavra. Aí Samuel: não, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, Senhor, eu escolhi um rei para mim, tu sabe quem é, Davi. Aí que Samuel vai acordar, aí que ele ainda, a ficha dele não tinha caído. Aí que Samuel vai acordar e fala: então, Senhor, aonde? Vai lá e cumpre com o que eu estou fazendo. Ele vai lá, unge Davi, e a partir dali ele começa a se arrepender daquilo, ele começa a perceber que Deus havia mudado o reino, tirou o reino da mão da casa de Saul e colocou na mão da casa de Davi. E quase que a casa de Davi perde, porque o que faz você receber as benesses de Deus, receber as bênçãos da seiva, receber as promessas da seiva, receber a honra da seiva, é permanecer. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6 do capítulo 15 do Evangelho de João, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito a seu tempo, no tempo de Deus. Deus não é meu empregado, eu pedi agora, não, eu estou pedindo, e às vezes Deus vai fazer no tempo dele. O tempo dele pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 15 anos, porque Deus sabe o tempo de vida que tu vai viver. Ele vai fazer. Não é como as pessoas aí estão interpretando. O camarada chegou para mim, veio profetizar para mim, algo profetizou, eu falei: vai profetizar, varão? Ele: vou. Eu falei: ó, o irmão sabe que Deus me deu o dom de profecia também, eu já falo para o cara não pecar, mas o indivíduo é folgado, eu deixo, cada um cuida de si. Ele veio e profetizou. Eu olhei até para o Celcinho e falei: ó, carne pura, não vai cumprir nada. O Celcinho ficou me olhando na época, eu falei: carne pura, não cumpre, porque o Espírito já tinha falado para mim, eu querendo falar para ele, que não profetiza, meu irmão, não minta para mim, porque o Deus que está em mim está em você. Se Deus está em você, ele vai falar comigo. Deus não está falando nada comigo aqui, está falando ao contrário. Aí tem gente que diz assim: não, ele quer ser melhor do que os outros. Não, irmão, não posso negar o dom que Deus me deu, é isso e pronto. Então não vem para cá profetizar mentira, falar em língua mentirosa. Outro dia Deus me usou em profecia aqui para o meu irmão caçula, quase que eu não falei, ainda antes de ele me tomar, de ele falar para mim, dizer, eu falei: Senhor, não faça comigo não, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou: não, pode falar que eu estou nisso. Eu peguei o que veio na minha mente e falei, palavra profética para ele. Mas o Senhor ainda falou assim: o coração dele está duro, empedernido, então deixa lá. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem pelo amor nem pela dor, vai para o inferno. Pastor, salvação individual, meu querido, não é o que eu quero, mas é o que acontece, a realidade é essa. Ninguém vai fugir da realidade, Deus está aqui. Pega o galho, Senhor, o galho é da videira, pega o galho, lança-o para ser queimado. Então quando Deus cortar, cortou. Não sou eu que vou dizer: Senhor, muda a tua ideia, muda a tua atitude para a confusão. Não, Deus está tomando atitude, Ele sabe todas as coisas. Eu já orei dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor me botar no inferno, eu quero glorificar o teu nome no inferno. Se o Senhor me colocar lá, é porque o meu lugar é lá. Eu não posso querer estar no céu se eu não tenho lugar no céu. Se Ele me colocou lá, eu vou fazer o que? Eu vou ficar lá. Eu vou lutar contra quem? Então, eu sou desse jeito, eu não fico aqui: pastor, não puxo sardinha nem para mim, meu irmão, nem para mim. Vou puxar para os outros, vou botar pano quente em cima de gente aí, está com a boca cheia de pecado, cheia de podridão, só porque o diabo pegou e me jogou na lama dele lá, me jogou na fossa dele, me tirou sujo e botou lá. A água do lavandeiro, que eu creio, ela é poderosa para a seu tempo me lavar, e ele provar pelos frutos que vai ser produzido pelaquele que ele ama, vai provar o contrário, está lá. E aqueles que fizeram mal vão envergonhar. Quantas pessoas se levantaram contra Davi no reino? Muitas. Teve famílias que se destruíram, que quando Davi
assumiu o reino, eles largaram tudo que tinha, foram embora e morreram pelo caminho. Pessoas que perderam tudo, pessoas que viveram debaixo de uma maldição. Por quê? Fazem aquilo que não deveria ser feito, fazem aquilo que não se deve fazer. Ao invés de botar o cavalinho na frente da carroça e puxar, nem obediência não, bota a carroça lá na frente que eu quero conduzir. Meu querido, Senhor, sobe na carroça aí, toca o teu servo que o teu servo vai, manda o teu servo, envia-me a mim. Quando Isaías fala lá, Senhor, envia-me a mim, eu irei. Então ele está pronto para obedecer, até mesmo para ser cerrado ao meio, queimado, destruído, mas eu vou te obedecer. Então esse é o padrão do crente, estar na videira, se alimentando dessa seiva. A única coisa que essa seiva pede é obedeça. Mais vale obedecer do que sacrificar. E às vezes a pessoa não quer obedecer, ele quer sacrificar, ele quer fazer do jeito dele. Porque as pessoas querem honra de profeta, as pessoas querem honra de missionário, as pessoas querem honra de pastor, as pessoas querem honra de presbítero, mas não querem pagar o preço. Não quer passar 4 anos no seminário estudando, 3 anos no outro seminário estudando, 1 ano e meio no outro, 2 anos no outro. Camarada não quer passar 6, 7, 8 anos de estudo, não quer. Ele quer fácil, ele quer um jeitinho brasileiro, como diz aí pelo mundo afora. Ele quer chegar na presença de Deus. Já estou cheio do Espírito Santo. Não, você está cheio da carnalidade, está cheio do impulso humano, cheio da natureza humana. Quando você é cheio de Deus, você obedece. Quando você é cheio de Deus, você examina as escrituras. Quando você é cheio de Deus, você não falta o culto de doutrina. Quando você é cheio de Deus, você não abandona o teu pastor na igreja sozinho. Não abandona, duvido. Eu fiquei em 3 ministérios, 4 ministérios, antes de eu vir para cá abrir esse trabalho. Todo ministério que eu fiquei, pastor abria igreja, eu estava lá. Pastor fechava a igreja, eu estava lá. Pastor fazia um trabalho, eu estava lá. Pastor ia varrer a igreja, eu estava lá varrendo. Tinha tempo, porque eu não vou. Estou lá, estou junto. Sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa que ajudei. Sempre fui uma pessoa que me misturei com o povo de Deus. Entrei, eu ia buscar aquilo que eu amava, que eu quero. É igual aqui, tu acha que eu estou fazendo da minha casa isso por quê? Tu acha que eu estou fazendo da minha casa o culto na minha varanda por quê? Porque eu amo a obra de Deus. Aí eu fico, às vezes eu entro, né? Vou revelar aqui para vocês. Às vezes o meu maior desespero pessoalmente assim na minha mente, mas eu sei que Deus não deixa. É eu não poder mais sustentar as obras que eu comecei em Moçambique. Eu fico, Senhor, e agora? A pessoa chegou para mim e falou, pastor, agora aquele povo é dependente da sua ajuda. Eu falei, não, irmão, eu vou fazer, até quando Deus manda eu saio fora, não adianta nem querer dar desperto. Sai e vou passar para aquele, igual entramos em Malawi, porque Deus 6 meses antes, Deus falou, entra em Malawi, estou lá fazendo. Eu falo, Senhor, promova as condições, me dê condições pelo menos para botar uma igreja com telhado e com concreto no chão, para aquele povo parar de sambar no chão e ficar comendo poeira dentro do culto. Gente, nós podemos fazer isso. Nós se alimentamos dessa seiva, dessa graça, dessa misericórdia. Então, o que o Evangelho de João capítulo 15 nos ensina? A videira é verdadeira. O agricultor é o próprio Pai, o galho, os ramos somos nós. Ele nos limpa e nos cuida por meio da palavra. É espada, é tesoura podadora, é lenitivo, é seiva, é bênção, é graça, é gratidão, é obediência, de onde vêm todas as nossas benécias. Quer ser próspero, quer ser abençoado, obedeça, permaneça na videira, então tu produzirás muitos frutos. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa ser contigo, que o Consolador que veio no nome do Cristo, que hoje repousa sobre teu coração, possa te guiar em toda justiça e em toda verdade. Mas por favor, irmão, não coloca a carroça na frente dos burros. Você nem se edificou dentro das escrituras, já quer subir monte. Eu lembro, só para nós encerrarmos, fui para um monte que era um sítio onde o dono do sítio deixava as pessoas entrar. Então lá tinha uma mangueira grande, cheia de bancos ali. Às vezes a gente chegava lá, tinha muita gente orando, e eu nunca fui de ficar no meio da multidão,
porque eu já sei como que o diabo é comigo, parece que pega a carne para jogar para cima de mim. E eu deixei a minha esposa, meus filhos sentados no banco e saí um pouco para orar, assim no gramado que tinha, podia ter até uma cobra lá, né, tinha muita jararaca lá e me picar, e eu orando ali, andando para lá e para cá. Aí veio uma menina do meio da multidão, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu também não sou adivinho, não sei o que ela veio trazer. Aí eu parei assim, tô orando, olhando para os céus. Aí a menina veio e falou comigo, moço, o ungido de Deus, na época nem pastor era seminarista. Deus me revelou que tu é ungido dele. E o senhor está vendo o que está acontecendo aí? Aí eu olhei para ela assim, muito sério, orando, e ela chamou minha atenção toda hora, e falando e ouvindo. Aí eu olhei para ela, não, o que está acontecendo? Ela falou, eu estou vendo um varão na tua frente ou atrás. Quando tu anda para lá, vai um anjo à tua frente, um anjo atrás de você. Aí ela falou, tu já deu uma olhada para baixo para tu ver o que está acontecendo, irmão? Aquela dali, ela não veio na carne. Mas eu, por ser desconfiado, eu estava. Aí quando ela falou, dá uma olhada para baixo, que eu estava orando, eu estava com as minhas pernas depois, eu fui ver a calça, estava cheia de carrapicho. Mas quando eu olhei para baixo, irmão, eu estava em volta de uma luz azulzinha, parecia. Aí ela falou assim, ó, não é foco da lua não. O irmão está rodeado desses dois varões, irmão. Tinha aquele monte de... Eu vou falar fogo, porque a gente não sabe o que é aquilo. Eu estou sentindo até a glória de Deus aqui. Irmão, tinha aquele monte de fogo. Ela falou, ó, tu anda, isso segue o Senhor para lá e segue o Senhor para cá. Aí saiu falando no mistério, deu as costas para mim, saiu falando no mistério e me deixou lá. Aí eu comecei a andar para ver, conforme eu andando, aquela roda assim em volta de mim, aquele fogo azul, igual aquele foguinho azul do fogão, daquela cor ali mesmo, aquele negócio azul, passava por cima dos matos, parece que estava dentro dos matos, aquilo ia lá na frente, eu dava 7, 8, 9 passos mais ou menos, né? Uns 10 metros andava para lá, 10 metros andava para cá, orando com a mão levantada, mas eu não tinha olhado para o chão, eu estava só olhando para o céu. O Senhor tem misericórdia. Fiz aquele caminho, aí agora eu fiz o caminho olhando para baixo, com as mãos levantadas, e aquilo iluminado. Quando eu botava o pé assim, o mato saía iluminando tudo. E ela falou, até um varão. Aí eu comecei a sentir aquele calor, como fosse um sol na minha frente, nas minhas costas, aquilo me queimando. Aí a glória desceu, comecei a glorificar a Deus ali, mas eu não fui ali para isso, aconteceu. Aí não, toda vez eu vou lá, outras vezes eu fui lá, orei no mesmo lugar, não vi nada. Mas naquele dia, Deus trouxe aquela jovem, aproximadamente de uns 17 para 18 anos, uma moça magrinha, com cabelo compridão. Moço, tu é ungido de Deus. Deus mandou eu vir aqui falar isso para o senhor. Eu ainda estava no terceiro ano, quase no último ano de seminário. Aí ela falou assim, tu é ungido de Deus, tu é um servo do Senhor, e Deus mandou te dizer que onde tu está pisando, aí a glória do Senhor está aí, ó, tem um varão na tua frente e um varão atrás de você. Quando tu vai para lá, eles vão na frente ou atrás. Quando tu volta, é um varão na frente ou atrás, e eles são de fogo. Eu falei assim, Jesus, o que essa moça está falando? Eu fiquei olhando para ela e disse, ó, para tu perceber, tu está o tempo todo olhando para o Senhor. Ela falou assim, ó, olha para a grama que tu vai ver o que está acontecendo aí, irmão. Quando eu olhei para a grama, ela falou assim, ó, Deus te abençoe, a minha graça te basta. E bum, virou as costas para mim. Quando eu olhei para a grama, irmão, aquela tocha de fogo em volta de mim, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a fechar os olhos, comecei a orar. Depois eu fui andando, eu ia, aquilo vinha para cá e vinha para lá. Aí eu comecei a sentir os dois varões, aquele fogo na minha frente, aquele fogo nas minhas costas. Eu andava, aquele sol na minha frente, as costas queimavam. Quando eu virava, era o fogo. Eu falei, Deus, e fiquei ali um tempão orando, buscando. Enquanto eu fiquei ali, aquela luz ficou me acompanhando. A minha filha veio perto de mim, eu falei, tu está vendo alguma coisa? Nessa época eu disse, não, ela é muito pequenininha. Falei para minha esposa, tu viu alguma coisa lá diferente? Ela, não, está vendo você lá. Quer dizer, eu estava vendo a glória de Deus, Deus estava ali comigo, aquela jovem estava vendo, talvez outras pessoas estavam vendo lá, mas eu não fui ali para buscar isso. Por que Deus fez isso? Estava no terceiro ano de seminário, e eu lembro que eu orava para Deus me dá condições no dia de fazer missões, de ajudar os povos africanos, porque quando você faz seminário, você estuda sobre a janela 1040, você aprende as misérias,
toda a desgraça que aquele povo vive, aprende as misérias, tudo que o povo da África vive. Aí você, quando começa a estudar seminário, você estuda um pouco de psicologia, um pouco de jornalismo, você começa a se interessar por alguns assuntos. Comecei a ler livros de história, comecei a ver como que a história foi formada, como que as coisas. Eu falei, meu Deus, como aquele povo sofre. Brasileiro vive sentado, deitado num berço esplêndido, verdadeiramente igual o nosso hino nacional diz, em berço esplêndido, em mar esplêndido. Isso aqui é maravilhoso. Mas país aí para fora, misericórdia, meu irmão. Seja obediente, seja parte da videira, que o Espírito Santo fale em seu coração, que essa mensagem possa te edificar até o culto de oração, quarta e sexta-feira, de 19 horas, 20 horas, e no próximo domingo, escola bíblica dominical. Hoje nós estudamos Tiago, né? A próxima aula será a 1 de Pedro, vai ser uma aula maravilhosa, convido você para a escola bíblica, e no próximo mês, na segunda semana do mês, estaremos ministrando a Santa Ceia. Então os irmãos, não falte para o culto, não falte o culto de Santa Ceia. Deus abençoe, até a próxima culto, a próxima adoração, no nome de Jesus. A paz de Cristo.